pastor Gideon Ferreira do Nascimento, sou pastor auxiliar em Nova Brasília, Cariacica. Eu trago aqui o abraço do meu pastor presidente, pastor Valque Ângelo Rufino, é o pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus, a primeira Igreja Assembleia de Deus de Nova Brasília. Pastor Valque Ângelo Rufino, abençoe meu pastor Valque. Deus abençoe o senhor e sua família, o corpo de obreiros da Assembleia de Deus de Nova Brasília, abençoe para todos, toda a igreja, todo o nosso campo, né? Barduzês, Piranema, Santa Cecília, Bandeirantes, Mata da Praia, e etc, e Piranema. Que Deus abençoe a todos, também nosso povo de Nova Brasília, todos os moradores do bairro Nova Brasília e bairro adjacente, nós cumprimentamos com a paz do Senhor, um bom dia a todos. Hoje eu quero falar aqui um pouquinho, abordar com relação ao chamado de Moisés. O chamado de Moisés. Como foi o chamado? Eu quero ler aqui para todos nós, Êxodo capítulo 2, versículo 2, que diz assim em diante: E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. Louvado seja Deus. Versículo 3: Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e a revestiu com betume e piche. Então, pondo nela o menino, e pôs nos juncos à margem do rio. E a sua irmã ficou de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. Então ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo, viu o menino que chorava, comoveu-se de compaixão dele, e disse: Dos meninos dos hebreus é esse. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: Irei chamar uma ama das hebreias, que crie esse menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe: Vai. E foi, pois, a moça, e chamou a mãe do menino. E então lhe disse a filha de Faraó: Leva esse menino, cria-o para mim, eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. O 10: E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual adotou, e chamou-lhe Moisés, pois disse: Porque das águas o tenho tirado. Meu amado irmão, minha amada irmã, minha jovem, meu jovem, você que tem um chamado de Deus, quem tem um chamado de Deus, Deus trabalha a favor desse homem, dessa mulher, dessa jovem, desse jovem que tem um chamado para a obra de Deus. Observe bem, Moisés, antes de nascer, no capítulo 1 de Êxodo, Moisés já era perseguido. O rei do Egito morreu e entrou outro rei. E ele estava vendo que o povo a cada dia crescia mais. Quanto mais o rei apertava, com dura servidão, nos açoites, mais o povo crescia. Mais crescia. Isto, ele ainda não tinha nascido ainda. E o rei ficou com medo. Por quê? Muitos meninos estavam crescendo com uma força muito grande. Estava ficando maior do que o povo do Egito. E ele ficou com medo dos hebreus se unir a outros soldados em tempo de guerra.
e ficarem mais fortes e trabalhar contra o Egito, lutar contra o Egito. E ele pediu às parteiras hebreias que os meninos fossem mortos, não deixassem nascer, jogassem no rio, mas que as meninas preservassem com vida. Eu vejo nisso tudo o projeto de Deus na vida de Moisés. Deus preservando a Moisés desde o ventre. Antes de nascer, Deus preparou as parteiras para preservarem a vida de Moisés. Olha como que Deus trabalha. E se você tem um chamado de Deus, não se preocupe. Como Deus trabalhou preservando a Moisés, preparando Moisés para que tirasse o povo de Israel do Egito, para que fosse um grande homem, haja vista, que ele fez. Deus poderia, meu irmão, minha irmã, ter colocado uma outra pessoa para tirar o povo de Israel do Egito. Mas ele quis um homem hebreu. Embora filho de hebreu, nascendo no Egito, sendo egípcio. Foi criado Moisés em toda a ciência egípcia, em toda a cultura egípcia, em todos os hábitos egípcios. Foi preparado, criado na fartura, no meio do ouro e da prata, na burguesia. Mas Deus, quando Moisés, ainda em Midian, porque ele havia fugido do Egito, porque havia matado o egípcio. E ele ficou 40 anos em Midian com seu sogro Jetro, apacentando o rebanho de Jetro. Deus preparou Moisés como pastor de ovelha. Ele tem uma experiência de lidar com ovelhas. Ele passou nos campos, nas montanhas, na beira dos rios, dos riachos, dando de beber ao rebanho, alimentando os rebanhos com seu lindo pasto que Jetro tinha. De maneira que Moisés passou por uma experiência maravilhosa, pastoreando. E depois, nos diz assim a palavra, ele estava numa montanha, por nome Horebe, monte de Horebe, monte de Deus. Ele estava ali, colocando ali o rebanho para pastar ali. E de repentemente, Deus o chamou. A gente observa que ele foi chamado por Deus no meio de uma sarça ardente, mas uma coisa chamou a atenção de Moisés. Certamente ele não esperava que Deus fosse o chamar ali. E nessa visão ele viu que a sarça, o fogo muito forte, mas a sarça não se consumia, não se queimava, ela estava sempre viva, sempre bonita. Mas Deus disse, quando ele virou para querer olhar, Deus disse, Moisés, não chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está, a terra é santa. Tirar a sandália dos pés significa que não pode pisar com os calçados, que calçado pisa no chão, em cima de sujeira. E a Terra Santa é lugar consagrado para Deus. É lugar que Deus visita o povo. É uma terra separada e preparada para Deus falar com o seu povo, com aqueles que ele escolhera,
para falar, para orientar, para enviar com focado de Moisés. E a gente observa que no capítulo 3, e versículo 7, diz assim: e disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus atores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo a subir daquela terra a uma terra boa, larga, a uma terra que emana leite e mel, a terra dos cananeus, do Eteu, do Amorreu, do Parizeu, do Eveu e de Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim. Eu também tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem. O versículo 10 diz assim do capítulo 3: vem agora, pois, eu te enviarei a Faraó, para que tire o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Olha bem, Deus preparou Moisés, lá em Midian, pastoreando o rebanho de Jetro. Depois que ele adquiriu essa experiência, esse conhecimento, o que aconteceu? Eu observo que Deus viu que ele estava preparado. Até porque Moisés estava no Egito, no meio de toda a mordomia, usufruindo de toda a mordomia do Egito. Mas o coração dele, o olhar de Moisés, estava para o seu povo. Moisés preferiu antes sofrer com o seu povo do que gozar por um pouco de tempo as delícias do Egito. Mas nós observamos que temos ouvido, observado, muitos com o coração no Egito, muitos com o coração nesse mundão, em tudo que o mundo vem oferecendo, esquecendo do primeiro amor, esquecendo um chamado especial. Eu quero falar para você que tem um chamado e que até mesmo está se encontrando desviado, afastado do caminho do Senhor. Mas você, quando estava na presença de Deus, você sentia a presença de Deus, você sentia a graça, você tinha a graça de Deus na sua vida, e de repente tudo esfriou na sua vida, você ficou desanimado. Mas eu digo para você uma coisa: olha, volte para o seu lugar. Você é um homem chamado por Deus, irmão. Você é um homem chamado por Deus. Você é uma mulher chamada por Deus. Você é um jovem chamado por Deus. Você tem um chamado. Você é uma jovem chamada por Deus. Sai do Egito, sai, corra do Egito e vem para a presença de Deus, porque Deus tem algo maior do que o Egito para te oferecer. No Egito você vai perecer. Apesar que o manjar do Egito, ele é apetitoso, ele chama atenção, o paladar até gostoso, mas o fim do Egito, da caminhada no Egito, o fim é morte eterna. Então eu quero falar, olhe para o exemplo de Moisés. Um homem preparado, um homem culto, historiador, estadista, legislador, poeta, moralista, um homem respeitado, um político sem partido. Mas ele não estava com o coração no Egito. Homem super preparado, tinha tudo para deixar o povo seu se arrebentar para lá. Mas ele preferiu
antes sofrer com o povo de Deus no deserto, do que, por um período de tempo, gozar das delícias do Egito. É verdade. Eu quero repetir, Xalabassurianda, para você que está afastado. Quem sabe você é um pastor, já pastoreou. Quem sabe você é um evangelista, um presbítero, um diácono, um cooperador, um irmão do círculo de oração, uma dirigente da mocidade ou um dirigente da mocidade. Hoje você está aí desanimado, sentado nas mesas dos bares, esqueceu de tudo quanto Deus te deu para você ser homem feliz e assinar seu passaporte para no momento certo e gozar das mansões celestiais com o Senhor. E você abandonou tudo, seu ministério, como se nada tivesse acontecido com você. Mas eu te convido você para voltar. Volte, meu amado. Volte, minha amada. Enquanto há tempo, enquanto a vida há esperança, enquanto Deus está te protegendo, embora você fora do caminho, mas Ele tem te guardado até aqui. Ele tem coberto você, pode dizer assim, até mesmo com o sangue dele, embora você esteja afastado. Porque você é uma mulher chamada por Deus. Você é um homem chamado por Deus. E Ele vai te proteger até Ele colocar o anzol em você e puxar você. Nem que seja pela dor. Amém. Glória a Deus. Nem que seja pela dor. Alabachuriando, elegaçúbias. Ah, quantas almas você está deixando de ganhar para o reino de Deus, meu irmão. Minha irmã, você que está afastado. Um dia desse, eu estava passando a Brasília, após o culto. E quando eu passei em frente a um bar, uma senhora ainda jovem me chamou e falou: pastor, ore por mim. Eu falei: você está passando mal? É, pastor, eu estou afastado do caminho do Senhor. Eu sou missionário, estou afastado do caminho do Senhor. Tomando a cervejinha dela lá, depois que deixou Jesus. E ela falou: pastor, tem vontade de voltar, fazer a obra de Deus, mas eu não tenho mais força. As minhas forças se findaram. Ah, xalabachorian, delegaçúbia. Eu fico observando como que o diabo trabalha, como que o diabo faz. Ele passa a rasteira, ele mostra para nós as bandejas surtidas, recheadas, e às vezes a gente não vigia e participa daquela bandeja, come o que tem naquela bandeja e depois ele vai chorar. Mas o hino de Jair Pires diz assim, que o pecado não dói. O pecado não dói, não dói. O pecado não dói, não dói. Ele vem de mansinho, alabaxeriando, legaçu, afaxaracai, siriande paios. Alai de canta, alabassubianda, legasturianda lá, já. Grande Deus. Namanagastubi, canta, alabastu. Ele vem de mansinho e deixa aquele obreiro famoso, com experiência com Deus, num pó. Aquela mulher famosa, experiente com Deus, num pó, chorando, amargurado, chorando, sem força para retornar à casa de Deus. Mas eu quero que você tenha Moisés como referência, porque o foco aqui é Moisés. O chamado de Moisés, ele sofreu desde o ventre. Mas no capítulo 1 ele sofreu desde o ventre. Então lá no ventre ainda. No capítulo 2, ele nasce. Foi escondido por 3 meses. Porque as parteiras haviam recebido ordem para matar os meninos e deixar as meninas conservar com vidas. Deus usou as parteiras para que preservasse os meninos. Dizendo ao rei assim: olha, as mulheres hebreias são fortes, elas são espertas. Quando nós vamos para fazer o parto, os meninos já nasceram. Aí não tem como matar mais. Até porque a lei antiga não podia matar o menino. Não podia abortar.
Então, o que acontece? Deus preservou Moisés. Mas quando completou os 3 meses, sabe o que aconteceu? A sua mãe fez uma arca de junco, abençoou, colocou picha ali, colocou o menino e tampou aquela arca e botou no rio, colocou no rio Nilo. E sua irmã, Deus preparou a irmã de Moisés, ela foi para a beira do rio olhar o que iria acontecer com Moisés. Até nisso Deus preparou. Deus preparou as parteiras, preparou a irmã de Moisés. E quando ela viu o menino descendo, ela foi a filha de Faraó e disse: olha, olha o menino chorando ali, posso pegar para ti? Ela falou: vai. E a irmã de Moisés foi, pegou, tomou aquele menino no meio das águas do rio Nilo e levou para a filha de Faraó. E a irmã de Moisés disse assim: vou chamar uma ama para que crie para ti. Ela disse: vai. E ela foi e chamou a própria mãe, a Jocobede, a própria mãe de Moisés. E ela foi e falou para Jocobede, a mãe de Moisés: cria esse menino e eu pagarei o teu salário. Até salário Deus preparou para a mãe de Moisés criar o menino dentro do próprio Egito, na cara de Faraó, na cara da filha de Faraó, na presença dos grandes. Foi criado aquele menino com dinheiro do reino de Faraó. Glória a Jesus. É assim que Deus prepara. Eu quero dizer, se você tem um chamado de Deus, não se apavore, não passe na frente de Deus, no tempo certo. Mas pastor Giron, eu sou formado, eu sou advogado, eu sou promotor de justiça, eu sou delegado, eu sou um professor, eu sou técnico disso ou daquilo, e eu sinto um chamado, mas o pastor não está me vendo, o corpo de obreiros da minha igreja não me vê, ninguém me vê. Mas eu digo para você, o dono da seara está te vendo, é o mais importante, meu amado irmão, minha amada irmã. O mais importante é o dono da seara está te vendo. Alguém não está dando nada para você. Alguém acha que você não serve para nada. Não serve para ele muitas vezes, ou para ela, mas você serve para Deus. Você serve para Deus, você foi chamado por Deus, não importa o que alguém acha de você, pensa de você, não importa. O dono da seara não é o pastor da igreja, não é o corpo de obreiros. O dono da seara chama-se Jesus de Nazaré, o Senhor da seara. Ele te chamou. Ele que te chamou. Então você continue na posição, meu amado. Às vezes está doendo, porque você tem um chamado, a chama está viva no seu peito. A chama está viva. Está queimando, vontade de sair para falar do amor de Jesus, para ganhar almas para o reino de Deus. E alguém te prende, alguém te segura, alguém não deixa você falar, alguém não te dá oportunidade, deixa você de lado, de escanteio. Mas não se preocupes não, faz parte do processo, faz parte do chamado. É Deus te forjando, é Deus te preparando para quando chegar a hora certa, todos vão te abraçar, todos vão te beijar, todos vão te exaltar, porque Deus há de te exaltar, meu amado, minha amada. Você precisa saber que você é pequeno, mas seu Deus é grande. Você precisa saber que você é fraco, mas seu Deus é forte. Seu Deus é forte. Então você permaneça firme. Não se preocupe. Se você não tem oportunidade para cantar, para pregar, você só soma mais um no púlpito, no altar, digo. Somos só mais um. Mas continue firme. Não reclame, não. Só fale com Deus a situação. Você não tem um chamado? Você não sente que você é uma mulher chamada por Deus? Você não sente que você é um homem chamado por Deus? Mantenha firme. Mantenha firme. Porque Deus, no tempo certo, Ele vai fazer tudo acontecer como aconteceu com Moisés. Moisés foi preparado no Egito. Como já falamos. Moisés foi conservado lá no Egito.
Quando já grande, no capítulo 2, versículo 11, já grande, foi aí, no capítulo 11, 12, 13, 14 e 15, no 15 diz que ele foi chamado, ele fugiu, digo, para Mediã, porque matou um egípcio. Mas tudo aquilo foi projeto de Deus. Talvez se ele tivesse matado aquele egípcio, para defender o seu povo, ele não teria sido naquele momento chamado. Mas Deus preparou tudo isso aí. Mas pastor, precisou matar uma pessoa para ser chamado? A seara é do Senhor. Ele faz como te apraz. Como ele quer fazer. Ele é o dono da seara. Não sou eu, não é você. A igreja é dele, o campo é dele. Se você está sendo chamado para ser um mordomo, para ser um divulgador da sua palavra, do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia, para que esse mundo que jaz no maligno. Glória a Jesus. Então eu quero dizer para você, como Deus preparou Moisés para que ele tirasse o povo de Israel do Egito, preparou tudo, assim Deus também está te preparando. Mas nós observamos São Mateus capítulo 4, versículo 19 a 21, estava Pedro, pescador do mar da Galileia, ele, André, Tiago e João, e ele descendo na fita ali, Zebulon, ele diz: vinde após mim, como vos farei que sejais pescadores de homens.